Pai depois dos 43 anos. Vamos estar falando aqui, deixando um ensinamento. Eu fui pai aos 43 anos, pai aos 21 anos. Então vou contar essas duas experiências aqui para você ser abençoado por Deus. Eu nasci na igreja, então vou estar contando isso aqui. E no final é melhor. Você vai pegar muito código e se você ficar até o final do vídeo, você vai ver isso aqui como é poderoso para ajudar a sua vida. Eu vou contar muita coisa poderosa aqui. Por que eu tô falando aqui, pai aos 43 anos? Minha filha Laura agora completou um ano, né? Completou um ano e o Clebson é mais velho, né? Então, aos 21 anos, eu fui pai do meu filho chamado Clebson. Qual é a diferença? Eu quero falar aqui de pontos fundamentais quando você é jovem e quando você é adulto. Eu vou trazer essa parte, vou estar falando a minha jornada, estou falando a jornada de como estudar, vou estar falando a jornada de pai. Então, eu primeiro, quando eu comecei, casei com a Simone e logo veio o Klebs. Então, aos 21 anos, gente, é muito complicado, né? Eu nasci na igreja, e eu pensava assim, casei com a Simone, e aí me deu uma confusão na minha cabeça. Como é que eu vou sustentar essa mulher? Como é que eu vou sustentar esse menino? Né? Eu sempre fui aquele jovem que só de igreja, de oração. E não, quando eu saí de Brasília, eu saí da Bahia e cheguei em Brasília, eu era tocador de igreja, né? Eu tocava, tomei conta de equipe de louvor. Eu pensava só de oração, de movimento de igreja. E eu não encostei muito perto de pessoas que falavam assim, ó, como vai ser teu futuro? Como é que você vai ganhar grana para sustentar sua filha, sustentar sua mulher? Então eu vou falar sobre esses pontos fundamentais que você tem que pensar, porque às vezes a gente está dentro da igreja e perto de pessoas que não ensinaram isso para você. Então isso aqui é códigos poderosos que eu estou passando para você. É. Então pega aí, né? Mateus 7, né? Tira a trava aí, tira a trava, vai, tira a trava aí do olho para você aprender sobre isso. Então fiquei ali naquela jornada, né? A gente alugou uma casa e agora estava com uma mulher, estava com uma criança para cuidar. E como eu trabalhava numa padaria, eu morria de medo de perder o emprego para sustentar uma criança e minha esposa. E, gente, como isso é na cabeça de um jovem? Como isso é na cabeça? Parecia ser fácil, mas na hora começou, né, ser complicado. E agora é hora de a gente pensar, e aí eu trabalhando com medo de perder emprego, cuidar, como é que eu vou cuidar desse filho, da minha esposa. E agora começa a cair na consciência. E eu comecei a trabalhar. E eu falo para, né, Simone teve muitas fases eu falo da fase agora que eu estou vendo a fase que eu vou estar passando, que é muito importante. A fase de Laura aqui do primeiro ano, né, que eu prestei atenção, né, do primeiro mês até agora, né, um ano. Então, fase que eu prestei atenção, que lá atrás eu não prestei atenção. Simone segura o bar, que eu trabalhando, só pensando em trabalhar e com medo de perder emprego. E Simone cuidando dessa criança. E eu não. Simone começa a falar a fase de Laura engatilhando, andando igual soldadinho. Falando. Mais o que, Simone? Fase dela pegar no pezinho, fase dela. Ela engatilhar. E ela ainda não andou, né? Mas ela já tá pegando nas coisas. Então, cada um é uma fase da criança. Então, fala, isso são coisas que quando você é jovem, você não presta atenção muito nisso. E agora, com os 40 anos, é diferente prestar atenção nisso. Ah, prestar atenção na Laura desse, que agora completou um ano, cada fase, aprendi, com 43 anos. Cada fase é diferente. Então lá eu perdi muita fase porque eu era jovem e não tinha muita experiência e fiquei muito preocupado com isso, né? Na área de trabalho. Por que isso, gente? Agora eu vou falar uma coisa fundamental. Eu pensava muito de igreja, de oração, eu pensava muito de monte, eu pensava muito de louvor, de estar 24 horas dentro da igreja. Isso que muitos pastores têm que ensinar isso a
como muitos jovens ou outros que estão da igreja, que eles não pensam nisso, de encostar perto de pessoas que vai, como vai ser seu futuro, que você vai ter um emprego melhor para você. Isso serve, você ter um emprego melhor, serve para você estar na casa de Deus, serve para você abençoar financeiramente a casa de Deus, sua família, seu filho, sua esposa, e ter mais tempo para estar na casa de Deus. Só quando a gente tá lá um pouco, pelo menos eu encostei, não indiretamente que eles não conseguiram me ensinar isso tudo. Porque também cada pessoa é uma fase, né, que você encosta ali. Mas eu não encostei perto de pessoas que abrissem a minha mente sobre isso. Eu só pensava de oração. Eu só pensava de louvor, de festa de igreja. E não pensava o que ia acontecer nisso agora, né? Eu não encostei perto de pessoas que falassem, faz uma faculdade. Começa a estudar um tal livro. Esse tal livro. Faz uma coisa. Porque isso vai ser muito bom, gente. Tanto para a igreja, para ser próximo. Tem muita gente que não tem esse pensamento. Eu fico olhando isso. Eu tenho que ensinar isso na igreja. Logo que eu passei muito tempo dando aula na escola dominical. E agora eu vou falar de uma fase também. Que depois de Cleves, essa fase, né, de emprego, cuidado aí. A Silvana tá ali numa xícara, batendo, saindo aqui. Amor, cuidado aí. Ah, o samba. Bora lá, voltando aqui, que ela tá lá na cozinha, lá, tá fazendo a zoada brava. Mas é assim mesmo. Bora lá. Cadê Laura? Laura tá aqui embaixo também. Laura tá aqui embaixo. Bora lá, voltando. Eu vou falar dessa fase, porque a fase, né, eu trabalhando, ter que trabalhar em vários empregos ruins, porque não tinha essa fase na cabeça de fazer uma faculdade, de ter um bom emprego, ou então alguém que abrisse a mente sobre. Depois eu vou falar sobre como você abrir a mente, também você possa pegar simplesmente. Comecei, né, a jornada. E o que acontece? No meio da pandemia, mesmo, né, eu nasci dentro da igreja, eu tenho esse pensamento de estar ajudando a comunidade, a igreja de Deus, e, e eu falei assim, está na hora, eu comecei a ver alguns debates cristãos, e eu falei assim, eu preciso fazer uma faculdade. E como eu não tinha tempo, né, uma faculdade, eu queria fazer qualquer faculdade. Mas como eu estava muito envolvido com a igreja, muito de levar a mensagem do Senhor para ajudar muitas pessoas, eu falei assim, gente, eu não tenho tempo. Eu vou fazer uma. No meio. Antes da pandemia, eu falei, eu vou fazer uma faculdade e eu preciso fazer uma faculdade. E houve uma chance, né, de muitos irmãos de fazer a faculdade na igreja sobre teologia. Eu falei, rapaz, isso aqui eu domino, eu vou fazer isso aqui. Já estava pregando, então eu falei, eu vou fazer isso aqui. Não eu vou falar como eu comecei a pregar, que eu era tocador, depois comecei a pregar a palavra do Senhor, depois eu conto em outra etapa. Aí eu falei, sabe de uma da coisa eu vou fazer é isso aqui, é barato. É num preço bom. E eu também vou fazer porque isso aqui vai ser fácil demais, vai ser ligeiro, tá? Aí veio a pandemia, deu uma confusão grande, né? E eu estudando e querendo fechar o comércio, e eu tenho que fazer a faculdade. E lá pagando, e tome, né? Isso chegou quase a 15 mil, né? Que fazer, eu fiz a faculdade e fiz a pós-graduação, que é bacharel em teologia. E aí se eu não me engano, tem um pastor que eu tenho que até perguntar se ele desistiu ou não, mas a maioria, todos desistiram. Só tinha um pastor que ainda tem que perguntar, que ele falou que ia continuar. Mas o restante da sala, nós começamos com 40 pessoas que desistiu. Dentro da pandemia, aquela confusão toda. Meu Jesus do céu. E eu falei, eu vou continuar. E meio ali com medo da finança não dar, né, ter que ajudar dentro de casa, pagar essa faculdade. Deu aí mais ou menos 15 mil reais. E aí bora pra cima. Mas ali foi poderoso demais. A Unifil de Londrina, né? Faculdade, lá eu também quebrei muita cara. Que eu pensei que eu já sabia da Bíblia, ia ser muito fácil. Gente do céu, foi muito trabalho. Trabalho para todos, cada bimestre eu tenho que fazer muito trabalho. Eu aprendi muita coisa, né? Mexer com o computador, que eu não tinha as manhas de mexer no computador. E cada matéria, e lá aí onde eu pensei que era só teologia.
Mas abriu minha mente. Oh, que faculdade boa foi aquela ali. Gente do céu. Ali eu estudei filosofia, ali eu estudei história, ali eu estudei coisa que eu pensei que nunca na minha vida ia estudar, administração. Ali eu estudei todos os passos, né, não completo de administração, mas ele dá o básico ali avançado para você entender como implementar quando for abrir a igreja, né, saber tudo, as leis e tudo que é como administrar, abrir um CNPJ de uma igreja e tudo. Então, ali de uma empresa, quase, né, é muita coisa que você aprende que você coloca aquele conhecimento poderoso. Filosofia, estudar muito filosofia. A estudar teologia sistemática, que já é tudo dentro da igreja, né, de vários pensamentos diferentes. Nossa, ali filosofia também, que é. Né, outros, né, que não fogem um pouco também fora da Bíblia, ou né, dos estudos bíblicos, mas que tem a ver também. Estudei muito sobre isso. Aí estudei também sobre história, né? Muita história, assim, tudo que acontecia no mundo abriu a mente. E aí eu comecei a pegar aqueles, né, as apostilas que eles me davam, aí eu falei, como é que isso aqui ainda é pouco para mim? E aí eu olhei embaixo nos rodapés e colocava muito livro. Aí eu comecei a comprar os livros, aí comecei a estudar os livros. E eu falei, meu Deus, isso aqui é poderoso demais. E quando você vê, tem ali mais ou menos 20%, 10% das apostilas de um livro. E era. Aí você pega tudo, né? Você pega muita coisa bom. É os códigos poderosos, né? Você começa a pegar ali tudo, né? Livros, e eu não gostava de ler livro. E foi na faculdade que comecei a ler ali mais ou menos 400 folhas, né? De página de livro, que eu nunca tinha feito isso. E aí, o ano passado eu li mais ou menos uns 40 livros aí. E abriu a mente, né? Ali, porque falar também sobre finanças e muita coisa abriu minha mente. Então não vou deixar aqui para falar muito da faculdade, depois vou falar do TCC também, que foi uma coisa que me emocionou e eu que vê uma fase, você vê aí meu português meio tem que melhorar mais, muito, né, esse português e era uma coisa, dificuldade de fazer os trabalhos. Então, na hora ali, peguei mais ou menos. Depois eu vou contar a história do TCC, não nesse vídeo aqui, como foi poderoso também, que eu até chorei no dia que fui apresentar esse TCC lá, que foi sobre a existência de Deus. Depois até eu vou entrar de novo em outros estudos mostrando isso aqui para vocês. Aí a mentalidade aberta. Então, aí depois eu falei, eu preciso de finanças. Só que em finanças e livros agora, que eu comecei a ler muito livro de finanças, sobre a Bíblia, sobre inteligência emocional. Depois que eu li um livro, eu vou dar uma parte aqui que eu até mostrar lá atrás, onde eu não encostei perto de pessoas, né, que a gente está muito focado em oração, monte, e muitas igrejas não prosperam por isso. Isso é bênção do Senhor, mas não prospera porque não tem pessoas com capacidade de ensinar como sua finança e como isso vai envolver diante de você. Você ter o seu financeiro ser abençoado para você e para sua família e para sua igreja. Então, eu não encostei perto de pessoas que falam assim: olha, você está na igreja, você tem que melhorar seu financeiro, né, seu salário, com a encostar perto de pessoas que têm uma mentalidade diferente de falar assim, ó, você vai ou fazer um concurso público, ou fazer uma faculdade, ou, ou então você vai ser um empresário. E eu peguei o livro, né, que todo mundo já leu. Tem vários livros que muitos jovens da igreja ainda não leu. Ainda não leu. Hoje já tem muitos jovens desenvolvidos, já tem muitos pastores desenvolvidos, abrindo a mentalidade do jovem, né, sobre isso, porque isso abençoa a igreja, né, ensinar isso para o jovem. E eu li o Pai Rico, Pai Pobre. Tem vários outros livros de finanças, né, que eu li, mas esse aqui é onde traz o traço de um pai rico, pai pobre. É um pensamento, né? O dono o escritor, ele é rico também. Ele sabe muito sobre isso. Mas ele abriu um pensamento na mente da gente que muitas pessoas às vezes está incorreto. Por isso que você tem que pegar esse código poderoso. Está na Bíblia muita coisa. Mas você encontra também, você quer espiritualidade na Bíblia, você quer finança, quer saber de médico, quando da sua saúde, vai em um médico.
Então, você quer saber como melhorar sua finança? Pega vários livros de finanças, vai em curso de mentoria de pessoas que dá aula de finanças. Então, gente, isso aqui foi muito poderoso, porque a mentalidade de você saber aquilo ali, qual era a visão que o livro traz da mentalidade, você encostar pessoas e o pai pobre, que não tem a mentalidade, é só como se fosse uma parábola, né? O Jesus contava muito parábola, então você tem que pegar o livro como uma parábola. Então ali tem uma mentalidade que você não vai crescer se você não estiver perto de pessoas que abrem a mente. Um livro desse já abriria a sua mente. Então, a questão do pai rico, o que sabe investir, o que sabe como, né, melhorar a vida da sua família, a família, o seu salário, melhorar a vida da sua família, do seu filho, da igreja também, que vai ser abençoado. Então, é uma mentalidade diferente. E eu aprendi isso agora muito velho. Isso que dói muito, gente. Que tem jovens lá novos que deveria ler isso. Lá atrás, muitas pessoas. Eu falei, agora é como reiniciar tudo, né? Ter um pensamento diferente, de mudar. Depois de, né, que eu não fiz uma faculdade para ganhar dinheiro, eu fiz para ajudar muitas pessoas, né? Meu pensamento era de ajudar muitas pessoas, não é de encher de grana. Tem várias faculdades, você ganhar muito dinheiro e abençoar a sua família. Mas minha intenção, como eu sou um professor de teologia, a minha intenção é de ajudar muitas pessoas a conhecerem. Tanto que o TCC mudou muito, muito, muito o meu pensamento, porque eu estudei sobre Deus. E conhecendo Deus, eu conheço quem sou eu. Se eu quero conhecer quem sou eu, e você também, você tem que fazer um estudo sobre Deus e ver os atributos dele que são compartilhados com a gente, que tem atributos de Deus que não são compartilhados, mas alguns os atributos foi colocado na gente para a gente entender quem somos nós. E isso foi muito poderoso na minha vida. Então, voltando à questão do livro, das finanças, e você começa a pensar, meu Deus, como eu podia estar né, uma mentalidade diferente de investimento, de abrir empresa, de ter né, trabalhando num emprego melhor, de ter uma faculdade melhor, ter várias faculdades que me ajudam meu financeiro, né, ter 3, 4 rendas. Eu não tinha essa mentalidade. Quando você vai ter essas pessoas? É difícil ter pessoas na igreja que ter, principalmente, nós te fala assim, não é porque falta de, vamos dizer assim, falta de ensinamento, bora dizer assim, tem muitos que também estão na mesma fase da gente, né? Então ele não, as pessoas às vezes não tem muito o que passar, dependendo das pessoas que você está encostado, ensino espiritual, como chegar aos céus, muito bom, poderosamente, mas quando você precisa avançar uma etapa, você tem que encostar perto de pessoas que elas já chegaram lá. E se você estiver perto de pessoas que não chegaram lá, é muito difícil essas pessoas aqui embaixo te dar um conselho para você avançar na sua vida. As pessoas passam a sua vida toda perto de pessoas que estão no patamar lá embaixo. Não estou falando de humilhar, não, gente, é porque é difícil mesmo. Tá lá naquele patamar que a mentalidade dele é aquela ali. E ele passa para você e você fica lá no meio de 5 ou 6 pessoas que têm a mesma mentalidade e você não avança. Para você desbloquear isso na sua mente, principalmente hoje que nós estamos uns, como é que se diz assim, multidão de falsos profetas. E o tanto de gente que são enganados. Porque estão ali, né, os familiares ali, já um patamar de gente enganado, ainda encontra um líder que engana, e aí a pessoa não sai daquele círculo, fica ali, ó, aquela boinha fechada, é como se fosse vários círculos, né? Você fica dentro de um círculo assim, fechadinho. Eita, cuidado para não fazer uma cena com os dedos. Fica uma bolha, né? Eu não consegui fazer a bolha aqui. Mas você fica ali naquele pensamento fechado, como se estivesse dentro de uma caverna. E o mundo é tão grande, os pensamentos, os livros, e abrir a sua mentalidade. Pessoas que chegaram, ter um nível elevado lá em cima, você podia estar encostando, escutando essas pessoas. É por isso que eu só escuto 2 pastores. 2 pastores. Eu não escuto mais do que 2 pastores. Os outros, ó, tirei todos. Ah, então, é isso que abre a sua mente. Eu estou trazendo código. Você para de ver esse monte de pastores. Procure pessoas que vai elevar seu nível, vai entender para você crescer, evoluir. E
essa questão é muito poderosa. Eu estou falando, essa é a questão de você abençoar a sua família e abençoar a igreja também. Ah, no financeiro seu, na sua vida. Então, muitas pessoas estão ali e a gente tem que ser a realidade de muitas pessoas quebradas dentro da igreja. Porque a visão é fechada, é fechada. Vai assim, gente, a gente vai chegar no céu, mesmo naquela sofrimento. Mas se a gente puder aqui ajudar muitos irmãos, muitas pessoas, tanto com nossa palavra, tem gente que não teve essa oportunidade, mas ajudou muitas pessoas. Cada quem tem um pensamento. Então, mesmo assim, ajudando, mesmo sem encostar, evoluir, ele ajudou muitas pessoas na fé. Mas quem quer sair de muito sofrimento na sua vida, você tem que entender o que eu estou falando aqui. Ler bastante livro, encostar perto de pessoas que têm um pensamento elevado, e não ficar perto de pessoas que têm um pensamento muito baixo, que não querem evoluir. Tem gente que não quer evoluir, sai de perto dessas pessoas. É um pensamento lá embaixo, raso, e não consegue pensar. Infelizmente, a maioria dos cristãos brasileiros são desse jeito. Eles gostam, né? Eles gostam daquele pessoal que traz um monte de história que eles vivem 24 horas dentro da igreja e não tem esse pensamento de melhorar, abençoar sua família, abençoar a igreja, mas sim movimento não vou entrar nesse coisa que eu vou voltar para a história. Então, voltando para a história dos 43 anos, vendo Laura aqui, cada passo. Então, até as crianças, você consegue aprender. Cada passo é na nossa vida desse jeito. Laura, Laura está lutando cada passo, querendo evoluir, porque ela começou a arrastar, depois ela tá engatilhando e as crianças caem, choram, mas ela levanta, todo dia leva um monte de queda, e você levou o primeiro tombo e você já tá desistindo, mas a criança não, ela amanhã levanta, ela chora, mas depois tá sorrindo, depois evolui. A Laura tá por fase de 1 ano, e é como se a criança estivesse lutando, não consegue falar, chora para pedir comida. Mas você, meu amigo, mas nós somos desse jeito, nós começamos, depois que ficamos adultos, será que a gente são pior do que uma criança? Porque a gente, né, começa a levar vários tombos na nossa vida e a gente quer desistir, a gente não quer avançar. Eu sei que não vai ser fácil. Eu tô aqui os 40, um jovem lá embaixo que tiver essa mentalidade, o que eu tô passando nesse aqui, isso aqui as pessoas da mentoria paga, gente. Para vários jovens se pegasse isso aqui e evoluísse. Tem quem é de idade também avançar e começar a mudar essa mentalidade. Então, até a criança tem essa evolução, como Laura está avançando, e a gente possa pegar esses canais, aprender, né, aplicar isso na nossa vida. Eu vou trazer muito mais coisas, né, da Bíblia, ou então referente a pontos fundamentais das Escrituras, mas você entende que é uma fase, né? Que é a fase de adolescente ali que você vai aprendendo uma fase, e agora você é uma fase, e se quando você aprende lá, se você aprendeu alguma coisa, beleza, e se não aprendeu, é difícil, a jornada é bem complicada, e quando você está na idade, ou muitos vão agora, né, ver esse vídeo, abrir uma mentalidade de evoluir, estar mais, né, evoluir, mas outros não, ainda vai passar a vida ali só num sofrimento muito grande. E eu acredito que esse é meu chamado, né? O chamado sempre de ajudar pessoas que elas possam aumentar a mente. Sempre eu vou estar batendo nos meus vídeos sobre não ser manipulado, e sempre Mateus 7, que é você tirar a trava do olho, conhecereis a verdade. Quando Jesus fala a verdade, conhecer ele é a luz, você deve seguir a ele. Mas conhecer a verdade é em todas as áreas, gente. É mudar a sua saúde. Jesus está falando, conhecereis a verdade e você vai ser diferente. Quando você não tem estudo e você começa a ter habilidades e vai mudar a sua vida, então conhecereis a verdade. Então o ensinamento de Jesus é conhecer a verdade. Um advogado é muito difícil de ser enganado, porque ele conhece a verdade das leis. Você é assim. Eu também sou assim.
preciso de. Desculpa aí. A gente precisa destravar várias coisas nas nossas vidas. Muitas coisas têm que ser destravadas na nossa vida para a gente crescer, para a gente evoluir. E a gente precisa conhecer a verdade. Quando a gente vai conhecendo muitas coisas, para a gente não ser enganado, a gente está conhecendo a verdade. Nós estamos aplicando aquilo que o mestre colocou na nossa vida. Conhecer a verdade. Está na hora de você fazer isso. Esse vídeo está ficando muito grande. Me conta aí. Com que idade você foi pai, que você foi mãe? Você escreve aí embaixo. Ó, tal, em tal ano. Eu fui pai, mas como foi? Conta um pouco do seu testemunho aí embaixo, nos comentários aí. Como foi a sua jornada? Tem como você escrever aí? Vai ajudar muitas pessoas você escrever aí embaixo. Como eu estou contando aqui um pouco da jornada da minha vida. Que Deus abençoe você, pai, aos 43 anos. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto.